que é amigo dele. E Lucas, no versículo 8, ele descreve o próprio Jesus falando para os seus discípulos antes de ser assunto ao céu. Jesus diz para eles: mas vocês, meus discípulos, vocês recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judeia, como lá na Samaria e até os confins da terra. Amém? Notem, prezados irmãos, que este versículo Jesus estava falando para um grupo de apóstolos e discípulos que estavam perto dele. Nenhum desses discípulos tinha se ausentado, mas eles estavam todos ali. Alguns moravam em Nazaré, outros moravam em Emaús, outros moravam em Cafarnaum, outros moravam em Jerusalém, outros moravam em Belém, mas estavam ali na região que nós chamamos ali a região próxima a Jerusalém. Agora o Senhor Jesus aqui diz assim: vocês vão receber virtude. Virtude vem do grego dinamos, que é poder, é força, é energia dos céus. E aqui essa energia, ela não é para estar aparecendo para pessoas, mas é para ser testemunhas. Testemunha, o que é ser testemunha? É um testemunho autêntico. Uma pessoa, para ser testemunha, ela tem que ser alguém que esteve dentro de um quadro e ela viu algo acontecer. Eu não vim iniciar esse culto aqui, eu não posso testemunhar o início desse culto. Por quê? Porque eu não estava aqui, eu cheguei aqui, os irmãos já estavam cantando, já tinha iniciado o culto. Eu não sou testemunha do início desse culto, mas eu sou testemunha do hino que a nossa querida irmã cantou, que agora eu não estou vendo ela aqui. E aqui está a irmã. A irmã, eu testemunho que aquela irmã lhe cantou hino. Por quê? Porque eu vi ela cantando, eu presenciei ela, eu fui tocado pela letra do hino que ela cantou, eu dei glória a Deus, eu senti a presença de Deus. Então, entenderam? Ser testemunha é alguém que viu alguma coisa. Você não pode ser testemunha numa briga que está acontecendo lá na esquina que nós não estamos vendo. Não podemos ser testemunha. Alguém pode até nos arrolar e dizer: você vai ser testemunha, mas eu não vi nada, né? E é assim que brincam alguns aí, quando alguém chega e diz: não quer ser testemunha de Jeová, e diz: mas eu nem vi a briga, como é que eu vou testemunhar, né? Eu nem vi a briga, como é que eu vou ser testemunha? E a mesma coisa, se fala de Jesus, você só pode ser testemunha de Jesus depois de um momento que você é tocado por Ele. Você tem que ser tocado por Jesus para você poder dizer que Jesus é bom. Ninguém pode dizer que Jesus é bom ou é ruim se não provou dele. Uma certa vez o Mateus estava num local e desafiava as pessoas, dizendo que Deus não existia, que Jesus não era bom. E aí chegou um cristão e disse: eu vim aqui lhe contrapor as suas ideias. E aí puxou do bolso uma laranja, começou a descascar aquela laranja, e após descascada chupou aquela laranja, e aí perguntou para ele: o senhor acha doce essa laranja? Aí ele disse: mas como é que eu vou achar a laranja doce se é você que está comendo? Eu não chupei essa laranja, eu não sorvi o caldo dela, eu não sei se é ácida, se é doce, se é amarga, se está madura, se está verde, não sei, eu não provei dela. E aí o cristão diz assim: exatamente isso que falta para você. Você diz que Deus não existe porque você não provou dele. Você não sorveu ele na tua vida. Você não pode dizer que Jesus é bom porque você não provou dele. Você vai ter que provar de Jesus aí você poderá dizer. Amém? E esse é o caso. E aqui Jesus disse ali: vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. E essa virtude do Espírito Santo vai fazer
vocês capacitados para ser minhas testemunhas. O poder do Espírito Santo está em nós, não é para nós ser bonito, não é para nós bater no peito, não é para nós nos exibir, mas é para nós sermos uma testemunha autêntica da salvação que é em Cristo, do poder que é em Cristo, da graça salvadora que é em Cristo, da mudança de vida que é em Cristo. Amém? E agora note aqui, aí Jesus disse: olha, vocês vão ser testemunhas, vocês vão ser aqui em Jerusalém, mas vocês vão ser também na Judéia, vocês vão descer na Judéia, e lá na Judéia vocês vão ir a Samaria, e vocês vão ir até os confins da terra. Note que naquele momento os cristãos estavam todos em Jerusalém, todos em Jerusalém. Mas só note aqui, irmãos, o versículo Atos 6 e 8, abra a tua Bíblia aí, acompanhe a leitura aí, ó. Atos 6 e 8. Atos 6 e 8 diz assim: e Estevão era um diácono da igreja, e diz aqui: Estevão, cheio de fé e de poder. Esse poder é a virtude do Espírito Santo que é vivido sobre vós. Aí o que diz assim? Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Amém? E agora vá para os 58. Os 58 diz assim: e expulsaram Estevão da cidade de Jerusalém, e o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Notem todo esse capítulo 7 que nós passamos aqui, desde o 6 até o 7:58 que eu li, é a história de Estevão. É Estevão fazendo prodígios e maravilhas sobre o poder do Espírito Santo de Deus, a ponto dos homens não suportarem as palavras de Estevão. Ninguém podia contradizer ele, porque ele tinha uma graça nas suas palavras. E ele foi dizendo: olha, esta graça começou lá no início com Abraão, com Isaac, com Jacó, e veio vindo e chegou até nós, e nós recebemos o Filho de Deus, e ele andou aqui no nosso meio, ele fez milagres, ele fez maravilhas, e vocês crucificaram ele, vocês mataram ele. Foi um ponto que o povo correu, expulsou Estevão de dentro de Jerusalém e apedrejaram Estevão. E diz-nos aqui que as vestes de Estevão foi depositada sobre os pés de Saulo de Tarso. Só olha o que diz o 8:1. E agora diz assim: e também Saulo consentia na morte dele. E aí o texto continua assim: e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos para as terras da e de. Vocês notaram que parece que esse versículo está em concordância com aquele outro lá? E vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia e como em Samaria. Mas aí tem aí até os confins da terra. Amém? Agora notem, prezados irmãos, que aqui Paulo era um homem que estudava a Torá. Naquele tempo nós não tínhamos a Bíblia, não tinha-se a Bíblia como nós temos hoje. Era só o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamada Torá. E eles estudavam a Torá, e Paulo tinha um conhecimento muito grande da Torá. E Paulo não tinha provado quem era Jesus ainda. Era o homem que não tinha chupado a laranja ainda. Ele não sabia o gosto de Jesus. Ele só conhecia a letra da lei. Aí notem, prezados irmãos, que no capítulo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9,
Aqui diz o seguinte, que Saulo, respirando ameaças, o versículo 1, e morte contra os discípulos do Senhor, se dirige e ele começa a ir atrás dos cristãos. Os cristãos tinham fugido para a Judéia, Samaria, e ele, sabendo que havia um grupo de cristãos lá em Damasco, ele se dirige para Damasco para perseguir os filhos de Deus, os cristãos que estavam fugindo de Jerusalém. E aí diz-nos aqui que ele indo a Damasco, no versículo 3, e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E o 4 diz assim, e caindo por terra, ele ouviu uma voz que disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Amém? Prezados irmãos, cada um de nós temos um momento do encontro com Jesus na nossa vida. Cada um de nós encontramos com Jesus. Cada um de nós tivemos um momento que Jesus chegou para nós e disse, pare, meu, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que você está assim, revoltado com a vida, revoltado contigo mesmo, revoltado com a sociedade, às vezes revoltado com a família, às vezes revoltado com todo mundo, porque não está entendendo, né, a situação do mundo. E aí Paulo diz assim, quem és? Mas só notem que Paulo já dobra a língua, e ele diz, quem és, Senhor? Por quê? Porque ele já tinha caído por terra. Aqui é um probleminha. Tem gente que diz que o Saulo caiu do cavalo, não sei se ele andava a cavalo ou não, eu sei que ele caiu por terra. Se foi do cavalo, foi mais grande o tombo ainda. Se ele estava em pé, caiu igual. Estão entendendo? Prezados irmãos, o nosso encontro com Jesus na nossa vida tem que ser impactante. Ninguém pode ter um encontro com Jesus e continuar sendo o mesmo. Não teve encontro com Jesus. Ele esteve perto, ele esteve por ali, né? Notem, prezados irmãos, havia um homem que estava no tanque de Betesda, e todo dia ele ia lá, e todo dia ele estava lá, e muitas vezes ele viu a água sendo agitada, e outro se jogava na água e era curado, mas ele não era curado. Por quê? Porque ele não era tocado pela água, ele não era tocado pelo poder. Amém? Notem, prezados irmãos, que há um momento em que nós sentimos o toque de Jesus. E quando nós sentimos o toque de Jesus, a primeira coisa que vem em nós é o respeito, chamado temor. Temor não é medo. Tem muita gente que tem medo de Deus, porque às vezes está devendo até para Deus, e sabe que a conta está grande, e às vezes a ficha está longa, e ele tem medo de Deus. Não, temor é um respeito que a gente reconhece as nossas dívidas, as nossas falhas, mas entende que Deus é misericordioso e está pronto para nos perdoar. E além disso, Ele quer nos usar para fazer a obra dele na face da terra. E aí o que Paulo diz assim? Quem é Senhor? E aí volta a soar aquela voz, eu creio que uma voz tranquila, não era uma voz ameaçadora, né? Porque Jesus não precisava ameaçar Paulo, mas Jesus diz assim, meu amigo, eu sou Jesus, a quem tu persegues, e duro é para ti, Paulo, você está se debatendo, você está recalcitrando contra os aguilhões. Naquele tempo, um preso, eles eram todo amarrado em peças de ferro, e essas peças eram como aguilhões. Quanto mais a pessoa se mexia, mais se feria nelas. Então, para eles não se debater muito, eles tinham que ficar quieto e entender que eles tinham que caminhar lentamente, carregando aquele instrumento de prisão. O que Jesus diz para Paulo, para Saulo? Saulo, você está preso
por aguilhões. Não adianta recalcitrar. Quem sabe Paulo poderia dizer, mas eu não estou preso, eu não vejo nada. Não, o poder de Deus já tinha tocado na vida de Paulo. Prezados irmãos, vocês já notaram que hoje muitas pessoas estão fazendo a chamada radioterapia? Acho que todos vocês já viram falar na tal de rádio, né? A rádio é uma infusão, é jogado um feixe de luz. Por exemplo, isso aqui é um tumor. Então eles posicionam esse tumor numa luz e jogam um feixe de luz dentro desse tumor, e de tal forma que esse feixe de luz ele vai alterar aquelas células que estão ali. E essas células vão ser queimadas pela luz. Mas as pessoas, às vezes, elas não é só uma sessão de radioterapia. Às vezes, depende do câncer, a pessoa tem que ir lá fazer 5, às vezes 10, às vezes 15, às vezes 30, às vezes 40, e aí o médico vai dar a dosagem que ele precisa fazer de radioterapia. Para quê? Para destruir aquele câncer. E na nossa vida, para nós queimarmos o pecado que age no nosso corpo, não é diferente disso aí, irmãos. É a luz de Cristo que tem que ser jorrada dentro do nosso coração, para queimar o pecado, para queimar a raiz do pecado. Irmãos, muitas pessoas estão na igreja, mas gostam ainda do mundo. Tem um desejo, e se falar para ele uma coisinha e fala para ele uma cerveja, parece que chega a correr uma água da boca pela uma geladinha, né? É, misericórdia. Se falar outra coisa, ele fica, mas será que tem? Será que dá? Né? Por quê? Porque ainda ele não foi totalmente invadido pela luz que há em Cristo. O que diz a palavra? A palavra é luz. Amém? A Bíblia nos diz que Deus é luz imarcessível. É uma luz tão forte como nós não podemos explicar no português, colocar lá, imarcessível. O profeta diz assim: aqueles que estavam em densas trevas, raiou para eles a luz, que é Cristo. Paulo estava perseguindo a igreja, estava em trevas, e naquele momento raiou a luz, e ele cai por terra. Irmãos, eu já tive várias vezes, que eu tive luz forte às vezes, né? Eu não me lembro qual é o lugar que eu cheguei, uma luz tão forte assim, forte mesmo, mas não chegou a me derrubar. Agora vocês já pensaram no caso de Paulo, irmãos? A luz foi tão forte que brilhou nele que derrubou o homem por terra. E Paulo não era fraco, irmãos, ele estava perseguindo os cristãos. Diz-nos os textos bíblicos que em muitos lugares eles chegaram e arrastaram os irmãos para fora, arrastaram as irmãs para fora, levaram preso. Esse homem não era um coitado miserável que qualquer coisa derrubava ele. Mas, irmãos, quando Deus ele chega frente a frente ao homem, o homem se desmancha, cai. Amém? Eu já tive a oportunidade de entrar em alguns presídios. Eu me lembro que ali em Taquara nós distribuímos Bíblias dentro do presídio. E nós entramos e fomos distribuindo, e aí a gente foi distribuindo e vendo alguns rindo, né? Alguns riam lá, e agora todo mundo vai virar crente aí, pá. E nós fomos indo cela por cela. E aí foi terminando aquele riso, terminando o riso. E alguns irmãos pegaram a Bíblia com lágrimas, dizendo: muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
porque eles já sentiram o amor de Jesus ao receber só o volume da Bíblia. Eles já sentiram. Agora você já pense eles lá depois abrindo aquelas Bíblias lá no silêncio da cela e lendo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho dEle para que cada um de nós pudéssemos ter a vida eterna. Amém? Então notem, prezados irmãos, a luz de Deus ela é forte, que ela tem que tocar em nossas vidas. E às vezes a gente até murmura, mas aquele irmão estava aqui dentro da igreja e agora se desviou e voltou ao pecado, porque ele não foi completamente impregnado pela luz de Deus. Um homem, depois de ser tocado pela luz de Deus, ele não volta mais para o pecado. A Bíblia nos diz que a graça salvadora, ela é profunda, tão profunda, que ela tira o homem dos desejos carnais. Ela tira o homem dos desejos do corpo, da carne. E ela coloca no homem os desejos de Deus. E era isso que Cristo tinha, irmãos. Por que Cristo foi abençoado no ministério dele aqui? Porque ele começa indo 40 dias para o deserto, e nesses 40 dias lá no deserto, ele foi tocado por Deus. O diabo também quase tocou nele. O diabo foi lá e tentou ele. Transforma essas pedras em pão. Tu é poderoso, tu é filho de Deus, tu tem o poder. Ele tinha o poder. Mas ele diz, mas nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que vem da boca de Deus. Amém? Mas tu pode te atirar aqui do pináculo do templo, porque está lá no Salmo que Deus vai proteger o filho dele e nada vai acontecer. Mas também está escrito na Bíblia, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Se prostrado me adorares, eu te dou tudo, nem precisa tu morrer na cruz. Vai-te, Satanás, né? Eu acho que eu não aguento mais. Retira-te, Satanás. Você está repreendido da minha vida, eu não vou te adorar. Eu não estou aqui para te adorar. Amém? Então entenda, irmãos. Quanto mais você for tocado pela luz de Deus, você vai cair. Deste homem que somos nós, desse eu que nós temos. Eu sou fulano de tal, minha família, é porque não sei o que. Não, caia na presença de Deus. Reconheça as tuas misérias e levante do pó. Só note, prezados irmãos, depois de um certo tempo, Deus fala com Ananias assim: Ananias, tu vai lá e ora pelo Saulo. E o Ananias, o quê? Orar pelo Saulo? Mas o Saulo está matando todo mundo. Ele está vindo aqui para perseguir, matar nós que somos cristãos. Calma, Ananias. Tu vai lá. Vai por o versículo 15. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Agora notem, prezados irmãos, que este momento nós entendemos que o Ananias, ele vai a Paulo, ele vai até Paulo, mas ele, quando ele chega lá perto de Paulo, na presença de Paulo, ele não encontra o Saulo, no rompante que Saulo tinha. Não, ele encontra um ceguinho, quem sabe sentado, né, ali orando. Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu entendo que Tu és luz, Tu és poderoso. Eu não posso resistir. O Teu poder é maior que as minhas forças. Eu não sou nada, Tu é tudo na minha vida. Assim está o Saulo. Estão entendendo? Quando a luz de Deus entra na nossa vida, nós glorificamos a Deus. Nós não glorificamos mais o homem, a glória é de Deus, não é do homem. Amém? Ananias chega nesse quadro lá, e Ananias estende as suas mãos e ora por Saulo, e cai dos seus olhos como escama
de peixe. E ele volta a enxergar. Voltou a ter a sua visão sendo restaurada por Deus. Mas agora Saulo tem uma nova visão. Agora Saulo olha para Ananias e não vê mais um inimigo, mas vê um irmão em Cristo Jesus. Amém? Agora o que eu me prendo, irmãos, é o seguinte: vocês já pensaram o poder do testemunho desse homem? Testemunho de Paulo. Se nós pudéssemos, e naquele tempo tivesse o sistema que nós temos hoje para gravar e que gravam as pessoas, vocês já pensaram no vídeo do Lázaro? O Lázaro de Betânia, que foi ressuscitado, ele dando testemunho. Irmãos, eu hoje estou bonitinho aqui, mas há dias atrás eu estava 4 dias dentro do túmulo. Até uma hora que eu ouvi a voz de Cristo dizendo: Lázaro, sai para fora. E eu voltei a ter a minha consciência de novo. E eu tentei caminhar, mas eu estava tudo atado. E aí eu consegui chegar na porta do túmulo. E aí eu vi Jesus dizendo para Marta e a Maria, minha irmã, diz assim: desatai ele, tire essas faixas dele, para que ele possa ir. E hoje eu estou aqui com os irmãos. Vocês já pensaram? Já pensaram num culto assim? Teria alguém para se levantar e dizer assim: Jesus não é poderoso, Jesus não tem poder. Não, aqui está o Lázaro, aqui está o irmão Lázaro. E agora ali estava Paulo agora. E Paulo chega na igreja lá e sabe o que acontece? Os irmãos ficam com medo. Dizem: esse cara é perseguidor, ele está se fingindo para entrar no nosso meio e pegar os nossos nomes aqui, pegar o nome de todo mundo para perseguir. E aí entra a pessoa do Barnabé. Barnabé diz: irmãos, não, esse homem está quebrantado de coração. Eu tenho orado de madrugada com ele, e eu tenho visto ele chorar. Aleluia. O Espírito Santo encheu ele, revestiu ele de poder dos céus. Ele está pregando, e as pessoas estão aceitando Jesus como Salvador. Amém? Eu e você somos chamados para ser um Paulo de 2024. Eu e você somos para ser um Paulo. Só que nós temos que abrir o nosso coração para a luz de Jesus entrar e queimar toda a raiz do pecado, para que possamos ser uma testemunha à altura de dar testemunho de Cristo. Porque não é qualquer um testemunho. Tem muita gente, tem muita igreja aí fazendo até entrevista com pessoas. Ei, você era drogado, você era isso, você é aquilo. Às vezes a pessoa nem está bem liberta. Ele está ali porque está tudo favorável. Ele está ali porque estão dando comida para ele. Ele está ali porque estão bancando tudo para ele. Mas Paulo é diferente. Paulo diz assim: eu sei passar fome, eu sei ser atribulado, eu sei ser perseguido junto com vocês. Amém? Uma certa vez um rapaz desse que vinha dar testemunho, não deu a oportunidade para ele, já se desviou, saiu da igreja, falando mal de todo mundo, dos obreiros, porque não tinha dado oportunidade para ele. Mas não é a oportunidade que salva, irmãos. O que salva é o testemunho, é a vida mudada numa pessoa. Eu sou fruto, irmãos, de um evangelho salvador que entrou na minha família. Meu avô era bêbado, jogador de carta, perdido, brigão. Mas entrou o evangelho lá dentro do lar dos meus avós e mudou o coração daquele homem. Ele perdeu o sabor de estar tomando vinho e se embriagando. Ele perdeu a prática de estar jogando carta e passou a ler a palavra de Deus. E a palavra de Deus com luz começou a entrar naquele coração, já um coração judiado pelo pecado, mas começou a restaurar o amor. Ele voltou a abraçar a minha avó e a estar com ela muitas noites
que às vezes a minha avó não via o Leandro, porque o Leandro estava bêbado lá jogando carta, passava a noite inteira jogando, só chegava segunda em casa, para pegar a mochilinha de novo e para ir trabalhar. Agora, a irmã Tolvídia, sexta-feira de tardezinha, vinha o Leandro com a mochila carregada de compra para casa, porque não tinha botado dinheiro fora em jogo. E aí chegava em casa e dizia para ela: faz um chimarrão que eu vou tomar um banho, porque nós temos que ir no culto lá na casa da tua Thaís ainda. 15 quilômetros de estrada para ir num culto após um dia trabalhando no mato, tirando lenha. E ele tomava um banhozinho rápido, tomava as pilhas de chimarrão, e lá ia ele mais 12 filhos estrada fora, 12 quilômetros para assistir um culto. Amém? Isso é salvação, irmãos, isso é mudança de vida, por isso que eu estou aqui. Amém? E eu sei que o testemunho de vocês não é diferente. Jesus entrou na vida de vocês e fez obras maravilhosas. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tem muitas pessoas aí fora que estão sofrendo, e a luz de Cristo tem que entrar lá na vida deles. E sabe qual é que vai ser o farol? Vai ser você. O que Paulo diz? Nós como espelhos. Vocês já leram esse versículo? Nós como espelho nos refletimos a luz de Cristo. Vocês já andaram em noite de pesca? Como diz o pessoal aí, a lua tá boa para pesca. Aí diz assim: mas tu só olha que luz dessa lua. Irmãos, a lua não tem luz. Vocês sabiam? A lua não tem luz. Não? Concorda comigo? A luz não tem lua. A lua não tem luz. A lua é só uma massa branca que parece um espelho, e a luz do sol lá do outro lado bate naquela massa branca e reflete o clarão para a terra, e nós dizemos: mas que luz dessa lua aí? Não, é a luz do sol que está batendo na lua. E assim é a obra que Deus está fazendo na minha e na tua vida. Não diga eu sou bom, diga Jesus é bom na minha vida. Jesus é a luz da minha vida. Amém? Vamos ficar em pé porque o tempo terminou e eu tenho que orar com vocês. E o meu desejo é dizer para vocês o seguinte: você sabe, o trabalho missionário, ele começa na nossa vida. O trabalho missionário não começa lá no Paraguai, lá na África, não. Começa aqui dentro das ruas de Canudos, aqui dentro das ruas de Novo Hamburgo, aqui onde nós andarmos, aqui começa o trabalho missionário. Deus quer usar você como um farol que reflete a luz dele em outras pessoas. Eu muitas vezes aconselhei pessoas que começaram a vir na igreja, e a primeira coisa que elas falam para a gente é assim: pastor Nilton, está dando um problema, que todo mundo está me dizendo assim, mas o que aconteceu contigo? O que está vendo contigo? Tu está diferente. Porque há o resplendor da luz de Deus na tua vida. Amém? Todo mundo chega triste na segunda-feira porque botou dinheiro fora, porque se decepcionou amorosamente, né? Porque não deu certo o que ele estava pensando no final de semana, e você está feliz e abençoado. Mas como é que tu está rindo, rapaz? Porque neste final de semana eu tive junto com o meu Jesus, e ele me fortaleceu, me deu mais poder para me vencer. E é isso que Deus quer dar para nós aqui, irmãos. Eu nesta hora falo, mas nesta hora eu profetizo. Irmã e irmão, você que tem um chamado para ser um testemunho autêntico, muitas vezes o diabo vai te afrontar e vai colocar luta na tua vida, e você vai dizer: mas está tudo contra mim. Não é contra você, é contra Jesus. É contra Jesus. Só ouça Jesus falar com essas pessoas. Jesus vai falar que nem falou com Saulo: Saulo, por que tu está me perseguindo? Você não está perseguindo os irmãos aqui de Damasco, você está perseguindo eu.
É eu que estou brilhando na vida deles. Esse brilho que tu está querendo apagar, Saulo, não é dos irmãos de Damasco, é brilho meu, é luz minha. Amém? Então fica tranquilo, deixa a tua vida resplandecer a luz de Cristo. E cada dia abre mais o teu coração e diz: Jesus, toma conta do meu coração. Vem fazer aqui uma radioterapia espiritual aqui. Que a tua luz tome conta de mim, queime toda a raiz do mal e cada dia eu possa ser uma testemunha viva. Eu quero perguntar agora se tem algum irmão que tem uma necessidade, porque nós estamos aqui num culto e é impossível, irmãos, eu terminar esse culto sem abrir um convite, porque eu sei que tem alguém que tem uma necessidade aqui. E eu quero perguntar: há alguém que tem uma necessidade que queira passar aqui à frente? Eu quero orar por você. A minha função não é só pregar a palavra, mas é orar e eu sei que as mãos de Cristo vai estar tocando na tua vida e a luz dele vai estar entrando no teu coração. Então eu pergunto: se há alguém, saia do teu lugar agora e passe aqui na frente. Venha tranquilo, venha em paz, que Deus só quer abençoar a tua vida nesta hora aqui. Amém? Se você tem uma necessidade, quem sabe tem uma enfermidade, quem sabe tem um pedido de oração, quem sabe tem alguém que você está tentando ganhar para o Senhor Jesus e está sofrendo esse impasse, essa dificuldade, vem aqui, nós queremos orar por você, queremos abençoar a tua vida. Quem sabe você tem uma questão para ser resolvida nesta semana, passe aqui na frente. Cadê a primeira pessoa? Aqui temos uma irmã que está passando, pode passar bem